Bom, boa tarde, meninos. Bom dia, né, para quem estiver assistindo aí de manhã. Mas, de qualquer forma, eu só espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidando e bem, e com a esperança de que tudo isso vai passar. Vamos lá. Tô aí para atender as dúvidas, né, que estão aparecendo aí da nossa primeira semana. Devem ser muitas dúvidas, e eu entendo, né, tudo isso é muito novo pra gente, mas a gente vai tentar sanar da melhor forma possível. Bem, uma dúvida que me apareceu aí foi a seguinte: professora, como escrever a fórmula estrutural das moléculas? Outra coisa, como prever a geometria dessas moléculas? Tá, vamos começar aos poucos, tá? A passos bem devagar, tá? Pra gente não se perder nisso aí. Vamos lembrar do seguinte: o que eu pedi para vocês ainda antes de começar as nossas aulas oficiais? Eu pedi para que vocês pesquisassem algumas coisas aí para mim. Entre essas coisas, eu falei sobre ligações químicas, falei sobre camada de valência. E quem pesquisou sobre ligações químicas e camada de valência, viu que tinha alguma coisa aí de estabilidade e regra do octeto, certo? Então, eu espero que vocês estejam com essa pesquisa aí, ó, prontinha no caderno, tá? Mas vamos revisar isso aí, né? Seguinte, para que os elementos realizam ligações químicas? Por quê e como elas ocorrem? Bom, as ligações químicas, elas ocorrem para tentar dar uma maior estabilidade aos elementos químicos, tá? E para entender essa estabilidade, eu tenho que saber da regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto, ela quer dizer que os elementos, eles tendem a ficar com o mesmo número de elétrons que os gases nobres, eles querem ficar parecidos com os gases nobres. E quando eles ficam parecidos com os gases nobres, eles têm uma tendência a ser mais estáveis, tá? Agora, como que ocorre essas ligações? Através de quê? Através dos elétrons que estão aí alocados na camada de valência. Professora, você falou e não entendi nada. Vamos lá, vamos entender então. Meninos, olha aqui a tabela periódica. Eu espero que vocês já tenham visto isso lá no primeiro ano, mas vamos relembrar, né? Nós temos aqui, ó, nessas colunas, os grupos ou as famílias da tabela periódica, né? Então, aqui, ó, o grupo 1A, grupo 2A, certo? Quando eu chego aqui, ó, nessa parte mais baixinha aqui, ó, são os elementos do grupo B. Aí, quando eu subo aqui novamente, eu continuo. 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, certo? E esses elementos que são aí do grupamento A, eles têm um nome especial. E os gases nobres são exatamente esses que estão aqui, ó, nessa última coluna, tá? Eles são os gases nobres. Por que eles são nobres? Porque eles não existem em grande abundância na natureza, tá? Eles não são fáceis de serem encontrados. Então, eles são nobres. E eles são nobres também porque eles são os únicos elementos que são encontrados sozinhos na natureza. Como assim sozinhos? Isolados, sem ter necessidade de estar ligado a um outro elemento, tá? E aí, o que os químicos observaram? Que eles encontravam esses elementos aqui sozinhos e todos os demais sempre estavam ligados ou a outra espécie igual a eles mesmos, ou uma outra espécie diferente, tá? Então, eles observaram o quê? Que quando eles faziam essas ligações, eles ficavam bem parecidos com os gases nobres, quando eram contados os elétrons da última camada, tá? Então, isso leva a crer que eles fazem ligações a fim de se estabilizar para ficarem parecidos com os gases nobres. Mas o que é a última camada, professor? Eu esqueci. Então, vamos lembrar o que é a última camada? Vamos lá, ó. Vamos lembrar que o átomo, eu pedi para vocês fazerem isso, resumindo a semana passada, por isso que eu tinha pedido isso. Ele é formado por um núcleo, não é assim? E uma eletrosfera, tá? Ó, essa é uma boa pra gente poder ficar relembrando isso aí pro Enem, né? É bom a gente estar relembrando isso. O átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, eu tenho os elétrons que têm carga negativa, tá?
Perdão, gente, eu falei núcleo, né? Na eletrosfera eu tenho os elétrons que têm carga negativa, tudo bem, né? Eletrosfera. No núcleo eu tenho os prótons, tá bom? Os prótons que têm carga positiva e os nêutrons, tá? Que não possuem carga, tá certo? E a eletrosfera, ela vai possuir aí 7 camadas, tá certo? Fica mais ou menos assim, ó. Aqui tá o núcleo e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E os elétrons ficam alocados aqui, ó, distribuídos aqui nessas camadas. Lembra quando vocês viram lá no primeiro ano? 1s2, 2s2. Lembra disso? 2p6, aquela distribuição eletrônica. Então, essa distribuição eletrônica, ela é de acordo com essas camadas aqui, tá? Então, os elétrons, eles estão distribuídos nessas camadas aqui da eletrosfera. Quantas camadas cada átomo vai ter com elétrons? Depende do número atômico daquele átomo. Alguns átomos só têm a primeira, outros têm a segunda, outros têm até a quarta, outros vão ter até a sétima, depende do número de elétrons que eles têm. Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte, que a última camada a agrupar os elétrons, essa camada vai ser a camada de valência, certo? Então, é a última camada a agrupar os elétrons, tá? E é a partir desta camada que eu vou ter as ligações ocorrendo, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, o oxigênio, que tem número atômico 8, tá? Então, a gente põe aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Por que 2p4? Porque, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 elétrons, ó, os 8 elétrons já estão distribuídos aqui, certo? Ok. Qual que é a camada de valência? Se eu for pensar no oxigênio, ó, o número de camadas eu vejo por esse número grande aqui, tá vendo, ó? Então, olha aqui, ó, ele parou na segunda camada, então ele tem aqui 1, 2. Então, ele vem, ó, esquece essas daqui, ele só tem elétrons até a segunda camada. Sendo que na segunda camada tem quantos elétrons? 4 com mais 2, 6. Tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Ó, então, ó, 6 elétrons, esse é com um negativozinho assim por cima, é a simbologia de elétron, tá? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E são esses elétrons da camada de valência que vão estar aí participando das ligações, tá certo? Tá? A tendência dos gases nobres, desses elementos aqui, que os outros elementos estão tentando imitar, a tendência deles, ó, daqui até aqui é de terem 8 elétrons na camada de valência, tá? Só o gás hélio que tem 2 elétrons, tá? Ele é uma exceção. Então, a tendência deles é chegar na última camada e terem 8 elétrons. E a maioria dos elementos querem imitar isso, salvo algumas exceções que eu não vou falar agora, tá bom? Então, olha só, o que que acontece? Olha aqui o oxigênio. A camada de valência dele não tem 6 elétrons. A maioria dos gases nobres não ficam com 8, então faltam 2 elétrons para poder fazer com que o oxigênio fique com 8 elétrons, não é? Então, ele vai receber mais 2 elétrons por alguma ligação química que ele fizer. Então, a tendência é que ele faça 2 ligações, tá? Porque cada ligação que ele fizer vai fornecer para ele 1 elétron e ele vai conseguir ficar com os 8, tá certo? Então, tá. Já fizemos uma revisãozinha aqui básica. Mas aí eu volto aqui para a pergunta inicial. Como escrever a fórmula estrutural das moléculas? Vamos escrever uma fórmula estrutural aqui de alguma molécula? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui agora. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, vamos começar com o CO2. Vamos escrever a fórmula estrutural dele. Aí eu já vou dar para vocês uma dica, tá? Não falei que esses elementozinhos, os elementos, né, que ficam nessas colunas mais altas, que é essa, vamos lá. E essa daqui, ó, essas daqui, eles são os representativos, tá? Então, quando eu estou falando de elementos representativos e não dos de transição, que são esses aqui, ó, tá? Fica fácil prever algumas propriedades, tá? Por exemplo, eu tô falando do CO2. O C tá aqui, o carbono, ele é do grupo 14A, ele é de um grupo representativo.
Se ele é do grupo 14, eu posso falar que ele é do grupo 14 ou 4A, 13 ou 3A, 15 ou 5A, e assim sucessivamente, tá? Por quê? 1, 2, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, esses aqui, ó, mais rebaixadozinhos, eles são grupo B, grupo que eu chamo de grupo de transição, tá? Esses mais altos aqui são os grupos representativos. Então, por exemplo, todo elemento que está aqui no grupo 14 ou 4A dos representativos, ele tem 4 elétrons na camada de valência. No 13, tem 3 elétrons na camada de valência. No 15, 5 elétrons na camada de valência. 16, 6 elétrons na camada de valência. 17, 7 elétrons na camada de valência. 18, 8 elétrons na camada de valência. Com exceção aqui do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Ele é uma exceção, tá? Então, estou falando de carbono e de oxigênio, CO2. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência e oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E aí, ó, pessoal, voltando aqui, ó, grupo 1A e 2A, dos representativos. Todos que estão aqui no grupo 1A têm 1 elétron na camada de valência e no 2A, 2 elétrons na camada de valência, certo? Quando eu trabalho aqui com os grupos B, é um pouquinho diferente, e isso aqui a gente discute numa outra oportunidade, tá? Então, vamos lá. Então, eu já sei que, ó, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quer dizer, então, quem participa das ligações não são os elétrons de camada de valência? Então, eu tenho 2 oxigênios, cada um tem 6 elétrons, então eu tenho 12 elétrons do oxigênio para participar, mais 4 elétrons de quem? Do carbono. É um total de quê? De 16 elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui agora, então? Vai acontecer o seguinte. O carbono vai ficar no meio, porque eu tenho só um dele, tá? E outra coisa também, o que vai acontecer? Vocês vão ter que sempre observar isso. Aquele que está sozinho, eu deixo no meio. Aquele que tem em mais de uma unidade, eu vou colocando aqui ao redor, tá certo? Então, aqui eu vou colocar um daqui e outro de cá. Sempre assim, tentando contrabalancear, tá? Posso pôr um daqui e outro daqui? Não. Primeiro eu coloco um do lado do outro. Se tivesse outro, eu poderia colocar ou em cima ou embaixo, tá? O que eu vou fazer agora, então? Eu tenho 16 elétrons para participar dessa ligação, não tem? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A primeira coisa que eu faço é pegar, ó, e colocar Vamos distribuir os elétrons aqui, ó. 2, 3, 4. Vou colocar um par ligando cada um dos que estão juntos aqui, tá? Ó, vou colocar um par aqui e um par aqui, tá certo? Depois eu faço o quê? Eu acabo de estabilizar o meu átomo do centro, tá? O que eu faço para acabar de estabilizar o meu átomo do centro? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar mais 2... e mais 2. Como que eu sei disso? Porque eu falei que para estabilizar tem que ficar com 8, tá? Coloquei um parzinho unindo, para dar uma união aqui, né? Unindo o carbono com os oxigênios, e é sempre em pares, tá, gente? Eles sempre estão em pares, tá bom? Depois eu pus mais um par aqui, mais um par aqui, por quê? Porque o meu carbono precisa ter 8, então 2, 4, 6, 8, certo? Então vamos olhar esse oxigênio aqui. Ele tem quantos elétrons agora? O que está aqui nesse meio aqui vale para esse e para esse. O que está nesse meio vale para esse e para esse, tá? Então, aqui o que eu tenho, ó? 2, 4. Então, ele só tem 4. Faltam quantos? Faltam 4 para ele poder ficar com 8, não é? Então, vamos colocar aqui, ó, sempre em pares, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó, um parzinho eu posso colocar aqui e o outro parzinho eu coloco aqui, em volta do oxigênio. Agora, ele ficou com 2, 4, 6, 8. Beleza? Esse aqui também só tem 4. Eu venho aqui, ó, coloco mais um parzinho aqui e mais um parzinho aqui, ó. Olha esse carbono aqui, 2, 4, 6, 8. Olha esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Olha esse aqui, 2, 4, 6, 8. Ótimo, tá vendo o que aconteceu aí? E vamos contar quantos elétrons que eu utilizei para isso, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Exatamente os 16 elétrons que eu tinha disponível para participar da ligação, tá? Aqui, ó, é a minha fórmula molecular,
tá certo? Na verdade, aqui como eu estou simbolizando os elétrons, eu posso chamar isso aqui até, tem um nome especial. Posso chamar isso aqui de estrutura ou fórmula de Lewis, tá? O que que significa isso? Estrutura ou fórmula de Lewis. Significa que eu estou demonstrando os elétrons que participam das ligações, tá bom? Qual que é uma outra forma de simplificar isso aqui, ó? É fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui, tá? Dois risquinhos aqui, dois risquinhos aqui. O que significa esses dois risquinhos de cada lado? Que eu tenho dois pares de elétrons sendo compartilhados de cada lado. E pronto, fechou. Desse jeitinho aqui. Tá certo? Dessa forma aí, tá? Por exemplo, quando eu tenho... Vou fazer de uma outra forma aqui. NH3, tá? Nitrogênio, se vocês olharem, do grupo 15... da tabela periódica, significa o quê? Se é do grupo 15, olha o 5 lá no final, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, grupo 1A, ele tem 1 elétron na camada de valência. E aí, eu já vou contar para vocês um segredo. O hidrogênio, vocês já devem saber disso, né? Só vou relembrar. O hidrogênio, ele tem um elétronzinho só. Tá? Um elétronzinho só. E ele não vai ficar com 8, não. Se você poder ficar com 8, igual lá a maioria dos gases nobres, ele teria que receber 7 elétrons aqui. É muito difícil receber 7 elétrons. É muito elétron para estar entrando em uma eletrosfera, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai emitar esse gás nobre aqui, ó, que eu falei que era uma exceção, que é o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio também vai se estabilizar com 2 elétrons. Então, ele tem 1 e recebe mais 1, tá certo? Tá? Então, ó, 5 elétrons, 1 elétron, tá certo? Então, o nitrogênio com 5 precisa de 3. 5 mais 3, 8, tá? Ó, e ele tá ligadinho aqui exatamente a quem? A 3 hidrogênios. Eu vou montar isso aqui, ó. O nitrogênio vai ficar aqui, tá? Vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar o outro hidrogênio aqui, tudo bem? E vou colocar os meus elétrons. Vou fazer o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Vou colocar assim primeiro, ó. 1, 2, 3, 4. Não são 5, ó? 5, pronto, acabou. Ficou um parzinho aqui e 1, 2, 3, espalhadinho aqui, tá certo? Ó, hidrogênio, 1, 2, 3. Pronto, ó, o que que acontece? Vou fazer uma coisinha aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Esse hidrogênio se liga aqui, esse se liga aqui e esse se liga aqui. Olha os hidrogênios, ó. Eles ficaram com 2, 2 e 2, cada um com 2 elétrons, por causa desse compartilhamento. Imitaram o gás nobre hélio e já estão estáveis. Olha o nitrogênio, 2, 4, 6, 8. Imitou os outros gases nobres e já está estabilizado. Tudo bem? Então, aqui, ó, montei uma fórmula estrutural e aqui outra fórmula estrutural. Tá certo? Ó, pessoal, vamos montar aqui uma terceira e última fórmula estrutural. Agora vai ser essa aqui, ó, H2O, tá? O hidrogênio, a gente já viu que tá no grupo 1A, então ele tem 1 elétron na camada de valência. O oxigênio, 16A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se fosse 17A, 7 elétrons, tá certo? E assim sucessivamente. Beleza, então tá aqui. Então, o oxigênio tá sozinho, ele fica aqui, ó, no meio, tá certo? A gente põe um hidrogênio aqui e a gente põe o outro hidrogênio aqui, tá? Vamos distribuir os elétrons que nós temos aqui. Então, nós temos um para cá e um para cá, certo? E nós vamos ter assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? 6 elétrons estão aqui. O que que vai acontecer aqui, ó? O hidrogênio vai pegar um emprestado aqui, o outro hidrogênio vai... nem emprestado, é compartilhamento, tá? Que acontece aqui. E pronto, a mágica aconteceu. O que nós temos aqui, ó? Olha os hidrogênios, 2 e 2. Eles estão estáveis, eles só precisam de 2. Olha o meu oxigênio. 2, 4, 6, 8. Pronto, 8 elétrons. Ele também está estável, tá bom? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo as fórmulas, tá? Estruturais, tudo bem? Tá? Então, vou finalizar aqui esse vídeo e vou fazer um outro agora falando um pouco sobre como dessas fórmulas eu vou chegar na geometria, tudo bem? A gente já tá chegando lá. Fiquem calmos que a gente volta quantas vezes forem necessárias, tá certo? Vamos assistir a segunda aula.